Tudo bem? Pois é. Estamos aqui para que a gente possa trabalhar agora com essa que é, para muitas pessoas, a principal forma de investimento que o ser humano tem notícia. Falar do mercado imobiliário, falar das múltiplas possibilidades que esse mercado tem para fazer com que a gente possa alavancar nossa vida financeira, permitindo que a gente possa realmente multiplicar nossos ganhos, além de uma série de outros benefícios que trabalhar com imóveis pode nos trazer. Indiscutivelmente, gente, para muitos imóveis é a maior riqueza da humanidade quando a gente pensa em investimentos, porque imóvel é terra, né? Terra com valor agregado em cima, não é verdade? Uma casa, um apartamento, uma loja, é um valor agregado em cima de quê? De terra. E desde que o mundo é mundo, infelizmente, os impérios brigam por terras. É terra para plantar, terra para extrair minério, terra para extrair ouro, diamantes, terras. Então, muito antes de surgirem as empresas, muito antes dos outros tipos de mercado e formas de se fazer dinheiro, as terras sempre foram a medida da riqueza de muitos povos. Então, aprender a investir em imóveis, entender a realidade do universo imobiliário, tende a nos trazer uma visão muito mais ampla do que essa capacidade de investimento, essa modalidade, melhor dizendo, de investimento, pode trazer para as nossas vidas. Então, o objetivo dessa nossa aula aqui do Coach de Investimentos é apresentar para você o incrível universo imobiliário, que é maravilhoso mesmo. Te dá os primeiros passos em estratégias de negócios imobiliários, passo a passo, beabá, por onde começar para que você realmente possa começar a agir e fazer, né, com que esses investimentos imobiliários venham aí ao seu redor venha a trazer benefícios para você. Ajudar você a sair da teoria para a ação. Acho que talvez seja a parte mais importante, porque muitas pessoas são teóricas, né? Elas falam, leem livros, identificam uma série de coisas, mas não agem. E não adianta a gente ficar simplesmente na teoria sem sair para a ação, não vai fazer muita diferença. Em qualquer área é assim. Então vamos começar? Então vamos lá. Universo imobiliário. Gente, eu amo imóveis. Indiscutivelmente a maior parte do meu patrimônio foi feito investindo em imóveis. Respeito muito esse mercado. Razoavelmente, me permito dizer que eu entendo razoavelmente bem dele. Nos últimos anos tenho investido muito em imóveis, tenho auxiliado muitas pessoas a ganhar com imóveis, tenho visto muitas pessoas perderem também dinheiro com imóveis. Então é um mercado maravilhoso, mas que a gente precisa entender algumas regras básicas. Vamos lá? Vamos entender algumas características do mercado imobiliário. A primeira delas é sólido. É um investimento que você pega. Isso pode não fazer diferença no primeiro momento para algumas pessoas, mas para outras faz. Te dou um exemplo simples. Pessoas mais antigas, elas têm às vezes mais dificuldade de acreditar que investir na bolsa é legal porque a pessoa não pega nada, ela recebe um papel dizendo que ela tem algumas ações que estão sob custódia. Quando você tem imóvel, não, você pega. Você pega o seu imóvel, você pisa em cima da sua terra. E isso traz um efeito psicológico de segurança patrimonial muito grande, principalmente para pessoas mais tradicionais, que vêm de uma outra época em que a internet não era tão forte, em que esses meios virtuais não eram tão poderosos como são hoje, né, para a gente poder trabalhar investimento. Outra característica dos imóveis é que a volatilidade é baixa. Isso para um investidor é muito importante, entender o que é volatilidade. Volatilidade, gente, é a velocidade que um valor, que um preço oscila num determinado espaço de tempo. O mercado de ações, você pode ter uma ação que vai oscilar para cima ou para baixo várias vezes durante o mesmo dia. Você pode ter 2.000 cotações diferentes de Petrobras, de Vale. Isso é natural. Uma volatilidade alta. Uma volatilidade pode fazer um valor de uma ação sair de 25 para 30, para 35 reais, às vezes em 2, 3, 4, 5 dias. Mercado de imóveis normalmente não é assim. Embora, claro, a gente tenha períodos de booms, em que nós temos uma velocidade grande, e normalmente para um sentido, né? Quando é um boom imobiliário, o valor sobe muito. Quando é uma bolha, ele desce muito. Mas a volatilidade é caracterizada pela oscilação contínua, tanto para cima quanto para baixo, num período de tempo. Então isso não é comum com imóvel. A volatilidade é baixa. Qual que é a vantagem para você que é investidor, que está começando agora? É que te dá mais segurança de montar estratégias, já que você sabe que você não vai ter tantas surpresas assim no meio do caminho. Quando você compra um imóvel, você sabe que ele pode valorizar um pouco, ele pode decair um pouco, se você for vendê-lo com desconto, mas não vai ser, em tese, uma variação de 50%. Em outros mercados, isso pode acontecer com muito mais frequência. 3. Terceira característica. Normalmente ele se valoriza no decorrer dos anos.
Gente, dificilmente você vai comprar um imóvel e depois de 10 anos ele desvalorizou. Muito difícil. Principalmente se você pegar os últimos anos. Se você tiver comprado de uma maneira certa, eu vou te mostrar como fazer isso. Se você tiver comprado, o que é da maneira certa? Já vamos começar falando sobre. É comprar um imóvel numa região que está em franco crescimento, ou mesmo numa região que está estabelecida, que você não vai ter muitas surpresas, você não vai ter um cemitério sendo instalado ali ao lado, você não vai ter talvez uma casa noturna numa área residencial que possa desvalorizar o imóvel por causa do barulho que traga, você não vai ter uma penitenciária sendo construída ali ao lado, que são fatores que, curiosamente ou não, acabam prejudicando a valorização imobiliária. Então, se você compra imóveis em área de franca expansão, né, áreas que estão crescendo, ou áreas especificamente já estabelecidas, a probabilidade de você ter uma valorização é grande. A valorização pode até não ser extrema, porque isso vai depender de uma série de fatores, mas a chance de desvalorizar é mínima quando você pega um horizonte dilatado. Em outras perspectivas de investimento, mercado de ações, negócios, então nem se fala, né? Você pode ter uma empresa e uma tacada errada que você der, imediatamente você pode perder boa parte do dinheiro investido na empresa. Então, com o mercado de imóveis, não funciona bem assim. Se você comprar certo, comprar imóvel no valor justo, e de preferência, como eu vou te explicar daqui a pouco, com 20% de desconto, 20% abaixo do valor, você já compra com uma vantagem competitiva enorme. Então, o tempo vai trabalhar a seu favor ao invés de contra você, na maioria dos casos. Tá? Outra característica legal é que imóvel você protege com a apólice de seguro. Isso é muito interessante, porque outros investimentos a gente não consegue proteger. Imagina, se você tem uma casa, uma chácara, você tem um imóvel, você pode fazer uma apólice. Né? Você pode fazer uma apólice de R$ 800 que vai segurar, de repente, um empreendimento enorme aí, rural na casa de 250, 300 mil reais. Seguro residencial é mais baixo ainda, faz apólices pequenas que vão cobrir um valor enorme. E por que fazer apólice para imóvel? Claro, porque pode acontecer mil coisas. Pode acontecer de você ter, infelizmente, um incêndio, acontecer de ter uma pane elétrica, acontecer de ter um destelhamento se você mora numa região em que os ventos são muito fortes. Alguns países têm furacões, outros países sofrem com muitos terremotos. Então tudo isso conta. E a indústria de seguros acaba entrando nesse jogo do risco. Então, para nós é muito importante saber que a gente pode proteger um bem com seguro. Porque não dá para fazer seguro de ações, não dá para fazer seguro de negócio próprio, concorda? E por fim, imóvel ele é de pouca liquidez. É uma característica assim, fundamental para a gente entender, porque como ele é de pouca liquidez, você não consegue fazer dinheiro com ele de uma maneira tão rápida assim. O que eu chamo de maneira rápida? Fundo de renda fixa, a liquidez é diária. Você resgata no mesmo dia, você já tem o dinheiro. Título público, a liquidez é semanal. Toda quarta-feira o governo compra os seus títulos e você tem o dinheiro na sua conta no dia seguinte. Imóvel, quando você tem um imóvel que é vendido em um mês, uma semana, 2, 3, um mês, você fala que foi muito rápido. Porque muitos imóveis chegam a ficar 6 meses, um ano, quiçá até mais do que isso, para poder serem vendidos. Então tudo isso gira ao redor das características do universo imobiliário para a gente começar a refletir sobre as perspectivas que nos aguardam, tá bom? Já já eu volto.